Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite a vocês todos que nos acompanham pela TV Canção Nova. Boa noite a vocês que estão aqui presentes no nosso auditório aqui em Santa Clara. Para começar o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Uma alegria recebê-los aqui. Eu quero convidar vocês para a gente começar rezando. Nunca esquecer daquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A gente não pode se arriscar a fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Suplicando também a intercessão daquela que é a mãe da igreja, a esposa mística do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria receber vocês aqui. Quero dizer pelo menos o nome das cidades de vocês. Temos aqui gente de Boa Esperança, em Minas Gerais. Quem é, pode levantar. Isso, levanta o braço aí. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, está ali. Brasília, Distrito Federal. Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Itajubá, Minas Gerais. A minerada está em peso aqui, sul de Minas. Caratinga, Minas Gerais, Ipatinga, Minas Gerais, Raul Soares, Minas Gerais, Passos, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem alguém de Londres aqui, né? Quem é que é da Inglaterra aí? Mas brasileira, né? Morando em Londres. E chega a Canção Nova lá? Chega. Aí, tá vendo? Coisa bonita, né? Telêmaco Borba, no Paraná. Certo. Salvador, na Bahia. Ipojuca, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Beleza, sejam bem-vindos. A casa está cheia porque domingo da misericórdia, né? Vieram já para participar aqui da grande celebração de domingo. E eu gosto de lembrar exatamente isso, né? Por que o Papa João Paulo II instituiu essa festa, né? Primeiro domingo depois da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Porque o próprio Jesus pediu, né? A Santa Faustina Kowalska. E por que Jesus pediu? Porque a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, foi instituir o sacramento da confissão. No primeiro encontro que ele teve com os discípulos, na tarde do domingo da ressurreição, ele encontrou com os discípulos no cenáculo, né? E disse para eles, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Esta é a lógica do Pai para salvar o mundo. O Pai envia o Filho envia a igreja. É sempre assim, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Vocês é que vão distribuir o perdão que eu conquistei na cruz. A igreja é a depositária desse perdão a ser distribuído. Por isso que a gente confessa com o padre, né? Por isso que é o domingo da misericórdia, que é o domingo da confissão. O sacramento da misericórdia é o sacramento da confissão. Inclusive, eu quero até mostrar um livro aqui do Scott Hahn. Scott Hahn é aquele famoso pastor protestante que escreveu O Banquete do Cordeiro. Já esteve aqui comigo na Escola da Fé, eu estive na casa dele, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, 2 vezes. Ele escreveu esse livro maravilhoso, Senhor, tem de piedade, sobre a confissão, né? O poder de cura da confissão, né? Em inglês, Lord, have mercy, Senhor, tem de piedade. Um livro maravilhoso, né? Um homem que atacava a igreja pesadamente,
hoje é um dos maiores pregadores católicos do mundo, né? Temos aqui outros livros dele também, O Banquete do Cordeiro, e outros livros, né? E ainda sobre esse Domingo da Misericórdia, eu queria mostrar esse livro. Monsenhor Ascânio Brandão foi um padre que morreu com fama de santidade, escreveu esse livro, que é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida. Eu nunca vi alguém, um livro que ajude tanto a pessoa que está sofrendo, perdeu um parente, ou não sei, qualquer situação difícil da vida, né? Este livro aqui é uma coisa impressionante. Eu já dei esse livro de presente para muita gente que eu encontro numa situação de vida difícil. Tem tudo a ver com a divina misericórdia, a confiança no coração de Jesus. Está aí. Eu gosto de mostrar esses livros porque ajudam a gente a viver, né? E eu quero mostrar, hoje está aqui na nossa pauta, para mostrar, está aqui, um documento muito importante do Sínodo dos Bispos, que tratou dos jovens. E depois o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Cristo Vive, não é? Mas esse documento aqui é o documento do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, muito bonito. Quem trabalha com jovens, o subtítulo dele é, o título, né? Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Como é que um jovem deve definir a sua vida? Não só religiosa, mas também profissional. E é interessante que eles se basearam, sabe em quê? No encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos de Emaús, né? Caminhou com eles, revelou para eles, né, o Evangelho, tudo estava previsto que ia acontecer com o Messias, depois da fração do pão, depois que eles encontraram Cristo, voltaram correndo para Jerusalém. Então, os bispos fazem um paralelo disso aqui com a vida do jovem, muito interessante. Eu aconselho para as pessoas que principalmente trabalham com pastoral de juventude, etc., vale a pena. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Nós estamos tratando da igreja. Semana passada eu parei, quinta-feira passada, porque nós estávamos às vésperas da Páscoa, então fizemos um programa sobre a Páscoa. Mas nós estamos estudando a eclesiologia, a igreja. Hoje eu quero falar um pouco da igreja que é católica e também que ela é escatológica. Então a igreja é una, santa, católica e apostólica. Já falamos de quase tudo. É a identidade da igreja, as 4 marcas que Cristo colocou na igreja. Ficou faltando falar da igreja que é católica e, ao mesmo tempo, a igreja que é escatológica. A escatologia são os últimos acontecimentos, né? Inclusive, aproveito para dizer que quem escreveu um livro bonito sobre isso foi Dom Henrique Soares, que vai estar aqui na Escola da Fé comigo, se Deus quiser, semana que vem. Dia 2 de maio, Dom Henrique Soares deve estar aqui comigo, e ele escreveu esse livro, olha, Escatologia. O que é escatologia? Os últimos acontecimentos, a morte, o juízo particular, o juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, né? Dom Henrique Soares, quem conhece, está aqui a foto dele, né? É bispo lá em Pernambuco, né? De Palmares. Ele vem aqui para a reunião dos bispos em Aparecida, na semana que vem. Então, já se comprometeu de vir aqui no nosso programa, quinta-feira que vem. Vamos conversar sobre a igreja. Estou fazendo vários programas sobre igreja, então, nada melhor que trazer um bispo aqui, para a gente aprofundar ainda mais um pouco essa temática tão importante que é a igreja. Muito bem, vamos começar aqui então com o nosso assunto. A igreja é católica e é escatológica. O que quer dizer católica? Pode passar. Católica quer dizer universal. A palavra católicon, do grego, quer dizer universal, né? O Edir Macedo fundou uma igreja universal, mas na verdade a igreja universal é a igreja católica. Porque a palavra católica, universal, quer dizer, ela é para o mundo todo. Por quê? Baseado naquilo que Cristo disse, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, esta ordem de Cristo, ela foi muito bem ouvida pela igreja. Por isso que, por exemplo, no século XVI, a igreja, que praticamente estava ali na Europa, veio para a América, né? Nossa, quantos missionários vieram para a América. José de Anchieta saiu das ilhas Tenerife com 19 anos de idade, era seminarista ainda. Ele, Manuel de Nobre, que já era padre aqui, né?
enfrentando os índios, enfrentando... Isso, em 1550, o Brasil foi descoberto em 1500, logo depois do descobrimento do Brasil, e esses homens deram a vida pela evangelização. Coisa maravilhosa, mas baseado em quê? Nisso que o Cristo mandou, ide pelo mundo inteiro. E foram para a África, foram para a Ásia, né? Pega, por exemplo, aí ainda no século XVI, né? o grande São Francisco Xavier, discípulo, amigo de Santo Inácio de Loyola, foi para a Índia, foi para o Japão e morreu por lá, não voltou. Eram colegas na Universidade de Sorbonne, né, em Paris, mas... Quer dizer, essa ordem de Jesus, ide, é uma ordem perene, e é para todos nós, né? Para todos nós. Eu mesmo, como já andei nesse mundo, né? Já estive até no Japão, pregando com o Padre Jonas para casais, Portugal, França, Espanha, aqui no Brasil. Sabe, esse ide que o Cristo colocou para a igreja é perene. Isso é que faz a identidade católica da igreja. É muito bonito. Vamos lá. Cada igreja particular é católica. O que quer dizer isso? Existe a igreja universal, que é a igreja como um todo, né? Chefiada pelo Papa, mas tem as igrejas particulares, que são as dioceses. Mas veja, o que eu quero mostrar aqui, que o Catecismo da Igreja mostra? Cada igreja particular, ela é inteiramente católica, ou seja, tudo que existe na igreja universal, existe na igreja particular. Eu quero explicar isso melhor. Pode passar aqui. Então, o nosso catecismo, citando a Unitatis Redintegratio, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, ele diz, nela quem? Na igreja, né? Existe a plenitude dos meios de salvação, na igreja universal. Qual é essa plenitude dos meios de salvação? Principalmente os sacramentos. Ali, os sacramentos que descem da cruz de Cristo, que trazem a nós o perdão dos pecados e a graça, né? Todos os sacramentos, no fundo, eles são para ou tirar o nosso pecado ou fortalecer na luta contra o pecado, porque eles descem da cruz de Cristo. E aí você tem a plenitude dos meios de salvação, né? Bom, nela existe a confissão de fé dos apóstolos, correta e completa. Nela existe a vida sacramental, integral. Nela existe o ministério ordenado na sucessão apostólica. Esse ministério ordenado vem do Papa, dos bispos, vem de Jesus Cristo até o bispo da nossa diocese hoje. Então, isso caracteriza também a catolicidade da igreja. Pode passar. Esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidos a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamado igrejas. Ele está falando aqui das dioceses, ok? Guardemo-nos bem de conhecer a Igreja Universal como sendo, isso aqui é muito importante, guardemo-nos bem de conceber, né, a Igreja Universal como sendo a somatória, ou se preferir dizê-lo, a federação mais ou menos anômala de igrejas particulares essencialmente diversas. Aqui faltou um não. Eu acho que foi, não sei se na hora de digitar isso, guardemos-nos bem de não conceber. Faltou um não aqui. A igreja não é um somatório, a igreja não é uma federação de igrejas particulares. Quero explicar isso. O Brasil é uma federação, certo? Nós temos os estados, e os estados são articulados dentro da nação, que é uma federação, certo? Então, o somatório dos estados forma o Brasil. A igreja não é assim. O somatório das dioceses não forma a igreja. Cada diocese é uma igreja completa. Estão entendendo? Veja, tudo que tem na federação não tem em cada estado, mas na igreja é diferente. Tudo que tem na igreja universal tem na igreja particular. Aquelas características que apareceram antes: a sucessão apostólica, todos os sacramentos, toda a mesma fé, entende?
Então, é importante fazer essa distinção. Pode passar. Aqui, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 837, coloca o seguinte: quem é que está incorporado plenamente na Igreja Católica? Quem é que pertence à Igreja Católica? Então, o Catecismo diz assim: são incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja. A Igreja é uma sociedade que é formada de pessoas, né? Os que, tendo o Espírito de Cristo, que recebe pelo batismo, aceitam a totalidade de sua organização, aceita a hierarquia, né? E todos os meios de salvação nela instituídos, os sacramentos, e em sua estrutura visível, regida por Cristo, por meio do Sumo Pontífice. Então, quem aceita a estrutura da Igreja, aceita os meios de salvação, aceita o Sumo Pontífice como escolhido por Cristo, né? E dos bispos se unem com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Então, quem obedece isso aí, pertence à Igreja Católica. Ok? Porque igreja, vocês sabem, quem que pertence à igreja, de modo geral, é quem foi batizado. E tem pessoas fora da Igreja Católica que foram batizados. Então, pertence à igreja. Não tem uma, vamos dizer assim, uma unidade perfeita com a igreja, porque estão nas comunidades eclesiais, que já são separadas da Igreja Católica. Mas no fundo, pertence à igreja, porque igreja só existe uma. Cristo disse sobre ti, Pedro: edificarei a minha igreja. Eu até escrevi um livro com esse título, A Minha Igreja. Não tem duas igrejas. Então, quem é batizado pertence à igreja, mesmo que ele não queira vir para a Igreja Católica, mesmo que não, entende? Que a igreja é uma só, e quem é batizado validamente pertence à igreja. Mal comparando, você pode ter um filho seu que foi embora de casa, brigou com você, não quer dizer que ele deixa de ser filho, não mudou o DNA dele, não mudou o sobrenome, né? Só que separou. Por isso que São Pedro Canísio, um doutor da igreja, lá do século XVI, chamava de irmãos separados. Esse nome ficou bem caracterizado na igreja. Pode passar. Bom, fora da igreja não há salvação. Essa frase está no Catecismo da Igreja e é uma frase dos santos doutores da igreja. Então, muita gente me pergunta, como entender isso? O Catecismo explica e eu quero explicar aqui. Ok? Então, vamos primeiro ver o que o Catecismo explica. O parágrafo 846 do Catecismo. Formulada de maneira positiva, afirmativa, significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Vamos dar uma paradinha aqui. Toda a salvação de qualquer pessoa vem pela igreja, né? Vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Por quê? Porque quem salvou o mundo foi Jesus Cristo, certo? Acabamos de celebrar a Páscoa. E quem é que Cristo entregou o reino de Deus? A quem Cristo entregou o poder de perdoar pecados? A igreja. Ok? Então, qualquer pessoa que se salve, mesmo que ela esteja fora da igreja, ela vai se salvar por causa da igreja. Vocês entenderam? Não tem outra via de salvação a não ser a igreja. Vamos continuar lendo para entender. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Claro, se toda a salvação vem da igreja, a igreja é necessária. É conclusão. Pode passar. Continua o Catecismo da igreja falando. Repare que está entre aspas, tá? Cristo, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja. Ele falou, quem crer e for batizado será salvo. Mas ele fala também confirmou a necessidade da igreja.
Para quê? Para a salvação. Por isso, agora presta atenção, por isso, não podem salvar-se, não fui eu que escrevi isso, está no Catecismo da Igreja, aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, a pessoa sabe, teve uma boa catequese, sabe que Cristo fundou a igreja para a nossa salvação, mas a pessoa não quer, rejeita. O catecismo fala, ela pode estar jogando fora a sua salvação. Diferente da pessoa que não tem consciência do que seja a igreja, não tem consciência do que seja o sacramento. Estou falando, o catecismo fala, aquele que tem consciência de que Cristo, né? Olha aqui, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, o Pai fundou a Igreja por meio do Filho, o Pai envia o Filho envia a Igreja, eu já falei, não é? Como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar, entendeu? Não se trata da pessoa que não tem consciência disso, não conheceu a Igreja direito, não conheceu Cristo direito, não conheceu o Evangelho direito, aí... Então, continua que a gente vai explicar melhor esse desdobramento. 847. Portanto, aqueles que, sem culpa, presta atenção agora, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio da ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, olha que coisa interessante. A frase, né? Fora da igreja não há salvação, tem que ser bem entendida. Aqueles que sem culpa, não teve culpa, ninguém falou para ele do Evangelho, de Cristo, da igreja, às vezes nasceu lá né? Longe dessa realidade toda, às vezes não sei, aí um índio, no meio aí numa mata, não tem culpa. Ele pode se salvar? Pode. Mesmo sem um batismo? Mesmo sem um batismo. Desde que ele, sem culpa, ele não conhece tudo isso, e ele tenha vivido de acordo com a sua consciência. Quem é que vai ser o juiz dele, para a sua salvação? Olha aqui, tentam sob o influxo da graça, porque mesmo sem conhecer tudo isso, a graça de Deus há de certa forma, ok? Cumprir por obra sua vontade conhecida por meio da consciência. Por quê? Porque a consciência é a voz de Deus. É o chamado direito natural. Você não precisa ser católico para saber que não pode matar, que não pode roubar, que não pode, não sei, desejar a mulher do próximo. Não precisa ser católico. É o direito natural. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se mesmo a pessoa que não teve nenhuma formação católica, religiosa, né? Sem culpa, não conheceu nada, mas ele viveu de acordo com a consciência dele, a salvação da igreja alcança ele. Mas veja, é a salvação da igreja, porque não tem outro veículo de salvação. Vocês entenderam? O catecismo explica? É isso. Pode passar. Agora, o catecismo destaca uma coisa, isso é muito importante também. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Aqui, alguns caíram num negócio perigoso, que é o seguinte: então se a pessoa sem culpa, ela pode se salvar, então vamos deixar o índio lá, na pagelância dele, ele se salva lá. Não, o catecismo fala bem claro, mesmo assim cabe à igreja o dever e o direito de evangelizar todos os homens. Então, não é porque, de maneira, vamos dizer assim, exceção, a pessoa se salve, não é? Desse jeito, que a igreja vai dizer, não, então vamos relaxar a evangelização. E isso aconteceu, sabe? O Vaticano publicou um documento, há um tempo atrás, chamando a atenção de muitos missionários que iam para a evangelização de índios e tal, e não batizava, não nada, só cuidava meio da parte social do índio,
remédio, vacina, não sei o que e tal, e descuidava, não, deixa ele se salvar lá na religião dele mesmo. Opa! Aí é uma traição a Cristo e ao Evangelho. Que ide evangelizar todas as nações. Eu fico impressionado, sabe, gente, quando eu leio a vida dos missionários santos. Já falei aqui, um São Francisco Xavier, um São José de Anchieta, que aliás agora é patrono do Brasil, né? Sabe? Um Padre Manuel de Nóbrega. Olha, eu escrevi um livro sobre José de Anchieta, que vale a pena a gente ler. Não é grande, não. Até se estiver aí depois do intervalo, eu posso... O que esse santo fez aqui no Brasil, ele atravessava, às vezes, florestas para batizar um índiozinho, para não deixar o índiozinho morrer sem batismo. Coisa impressionante da Anchieta. Andava num barco, né? Como é que era o nome do barco dele? Hã? Úrsula, né? Santa Úrsula, o nome do barquinho dele. Gente, esse homem num barquinho, a remo, ele saía daqui de São Vicente, em São Paulo, batia no Recife, costeando o país, porque ele foi provincial jesuíta aqui um tempo, e esse homem fazia isso, para evangelizar o Brasil. Deixou sua terra lá e nunca mais voltou, morreu aqui no Brasil com 63 anos de idade, foi enterrado lá em Anchieta, lá perto no Espírito Santo. Sabe, nós temos que conhecer essas coisas. Por isso que a igreja fala, não é porque alguém pode se salvar excepcionalmente, né, que a igreja vai relaxar na evangelização. Não, tem que evangelizar todos os homens em todos os lugares. Pode passar. Aqui eu quero dar um exemplo muito interessante. Eu gosto de alguns exemplos que a gente encontra na vida que edificam a fé da gente, né? Vocês viram o que é os evangelizadores, né? Esse Monsenhor Inácius Onpin-Mei é um bispo de Xangai, na China, né? Que durante 30 anos ele esteve nas prisões da China. Até 1988 ele foi solto. Você sabe, a China é um país comunista, é um país que prendeu muitos bispos, ainda hoje prende, né? Mas quando ele foi solto, ele disse para um repórter, né? Eu fiquei fiel à Igreja Católica Romana. 30 anos de prisão não me mudaram. Eu guardei a fé. Eu estou pronto amanhã a voltar novamente à prisão para defender a minha fé. Esse homem ficou preso 30 anos, né? Tem um outro exemplo muito interessante, parecido com esse. Isso eu tirei da revista Pergunte e Responderemos, do Dom Estevam Bittencourt. Tem um outro exemplo muito interessante, que é de um bispo, esse foi da Tchecoslováquia, esse era cardeal, František Tomášek. Teve preso 20 anos na Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia foi um país comunista, né? E ali com aqueles países todos da cortina de ferro, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Romênia, etc., né? A Tchecoslováquia ficou dominada pelo comunismo, que arrasou com a igreja, fechou as igrejas todas, e esse cardeal foi preso. František Tomášek, ficou 20 anos preso. Quando ele foi solto, o repórter perguntou para ele, mas cardeal, o senhor não se sentiu derrotado, né? O senhor é um príncipe da igreja, um cardeal, preso 20 anos, sem poder trabalhar, sem nada? Ele respondeu para o jornalista assim, meu filho, quem trabalha pela igreja faz bastante, quem reza faz mais ainda, mas quem sofre faz tudo. É o que eu fiz. Sofri pela igreja. A última coisa que Cristo fez, depois que Cristo trabalhou, evangelizou, né? Rezou muito, ele sofreu. Então, é o que eu pude fazer. Quer dizer, a gente mostra aí como é que esses missionários, né, tinham esse ardor de evangelização, né? Tudo isso, gente, baseado naquilo que Jesus disse, né? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que fazem penitência. Isso é uma coisa que nós todos temos que pensar muito.
Talvez a gente não possa evangelizar muita gente, mas Jesus está dizendo que se a gente evangelizar um, converter um, você faz uma festa no céu, entre os anjos de Deus. É muito sério isso. Por isso que Jesus fala que ele é o bom pastor que deixa 99 ovelhas lá no aprisco e vai buscar uma que está caída lá no precipício, nos espinheiros, porque ele não quer perder nenhuma. Essa é a mola propulsora da evangelização, sabe? A gente realmente ter esse zelo apostólico de salvação das almas, né? Então a igreja, no sentido católico, abrange isso. Vamos fazer o nosso intervalo, é rapidinho, são 3 minutos só, a gente volta já, espera aí. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí a rapidez do intervalo, né? Quase que não dá tempo de fazer nada nesse intervalo, né? Porque Canção Nova não tem propaganda, porque não tem comerciais. Esse aí é o segredo, né? Já são 30 anos que essa televisão funciona assim. É uma luta de cada dia para manter esse sistema, né? Não é fácil, não. E eu quero falar aqui desta ação que a Canção Nova está fazendo, né? Ação Palavras que Curam. Você já tem visto aí na televisão esse anúncio, né? O que significa isso? Isso aqui é uma junção de duas coisas. Um produto de evangelização muito bom para você e ao mesmo tempo um pedido de sua ajuda para a Canção Nova. Porque a Canção Nova tem dívidas pesadas. Muitas vezes a Canção Nova tem que ir a banco buscar dinheiro para não parar a evangelização. E paga um juro alto. Paciência. Quando a campanha não fecha, falta dinheiro para não parar, porque tem conta de satélite para pagar, tem conta de tudo, vocês sabem. É uma despesa da Canção Nova da ordem de 20, 25 milhões de reais por mês. Não pense que é muito, não. Qualquer outra televisão que você pegar aí, você pode ter certeza que gasta 100, 200 milhões por mês. Porque aqui não tem artista que ganha 1 milhão por mês para fazer programa, não. Aqui é tudo consagrado, tudo, entende? Por isso que é só 20 milhões por mês, 20, 25. Ok? Então, esta ação aqui, né, Palavras que Curam, é um projeto que a Canção Nova montou para 3 meses, abril, maio e junho, em que 4 palestras a cada mês serão feitas por 4 pessoas. E você pode baixar essas palestras, né? Então, agora aqui, nesse mês, nós temos aqui o padre Bruno Costa, que vai falar alguma coisa sobre em Cristo superamos os sofrimentos, o padre Adriano Zandoná sobre ansiedade e depressão, o Alexandre Oliveira, que é consagrado da Canção Nova, 5 lições para o combate na fé, e o Dunga, drogas, alcoolismo e outros vícios, né, doses diárias de fé para superar. Isso no mês de abril. No mês de maio serão mais 4. No mês de junho também mais 4. Eu vou estar também, Padre Jonas vai estar, Luzia Santiago vai estar, Padre Marcelo Rossi vai estar, Padre Fábio de Mello também vai estar. São ao todo 12 pregadores e vão fazer 12 palestras. E quem é que pode baixar tudo isso? Quem ajudar? Além da contribuição mensal que você já dá para a Canção Nova, der R$20 a mais. Então, aqui vem um boleto que você pode, então, pagar aí R$20 por mês, além da contribuição normal que você já dá. É uma tentativa, né, da Canção Nova diminuir as despesas dela, ok? Todo mundo entende a situação de dificuldade que o nosso país está, né? Nós já estamos numa recessão a partir daí, mais ou menos, de 2013, 2014, 2015, que até hoje o país não saiu dessa recessão ainda, né? Então, todo mundo tem dificuldade. Então, é uma ajuda para que a Canção Nova possa ter aí esse suporte financeiro a mais e você receba uma evangelização consistente, ok? Então, no final, você vai receber um CD, no final dos 3 meses, um DVD, melhor, que tem as 12 pregações, né, que vão ser feitas ao longo dos 3 meses, ok? Esta é a ação, né, Palavras que Curam. Muito bem, eu quero também aqui mostrar rapidamente, antes da gente voltar, estamos chegando no dia 1º de maio. 1º de maio é dia de São José e dia do trabalho, né? Então, algo muito importante para nós cristãos é o trabalho, mas muita gente não tem consciência disso.
O cristão que trabalha mal é um mau cristão. O cristão é aquele que... O primeiro exemplo que o cristão dá para o mundo é como um bom trabalhador, que não enrola no serviço, não engana, né, ninguém, trabalha com competência, trabalha com assiduidade e trabalha, né, sem ser negligente, sem ser displicente, ok? Por isso tudo, eu escrevi um livro sobre essa meditação, o sentido cristão do trabalho. Olha, isso é tão sério, gente, que vocês conhecem aquela prelazia Opus Dei, né, fundado por São José Maria Escrivá de Balaguer, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Ele colocou o trabalho, né, como o ponto principal do carisma do Opus Dei. O trabalho santifica o homem santifica o trabalho. São Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, né? Quem não quiser trabalhar, que não coma, que morra de fome. Porque está lá na primeira página da Bíblia, Adão, porque você pecou, você vai tirar agora o pão de cada dia do suor do teu rosto. Então o trabalho entrou na nossa vida como redentor, como um remédio, né? Por isso que até Confúcio, que não era católico, era confucionista, né? O Confúcio dizia que o trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, quem trabalha não cai no ócio, não cai no vício, vive na virtude. Então, não é à toa que a igreja colocou São José como o patrono dos trabalhadores e modelo de trabalhador. Então, eu queria mostrar aqui 2 livros sobre São José. Um, A Vida de São José, o Glorioso São José. Esse fui eu que escrevi. Por que escrevi esse livro? Porque eu ganhei uma graça muito grande de São José há uns 20 anos atrás. Já contei aqui, mas eu gosto de contar de novo. Minha esposa fumou durante 35 anos. Aprendeu a fumar desde adolescente, 14 anos de idade. Mas depois ela queria deixar o cigarro e não conseguia deixar. Todo mundo sabe o que é o vício do cigarro, né? Um dia, 1º de maio, ia ter uma procissão na nossa cidade, aqui em Lorena, uma procissão de São José, que tem todo ano, vai ter agora de novo, dia 1º. E eu falei para ela, meu bem, vamos para a procissão e vamos entregar essa carteira de cigarro para São José. Gente, nunca mais essa mulher fumou. Viveu 10 anos da vida dela sem fumar, ok? Num dia 1º de maio, ganhou essa graça. Então eu prometi a São José que eu ia escrever um livro sobre a vida dele, e escrevi, graças a Deus. Já tem aí acho que essa está na 3ª edição desse livro, né? Já tem um tempo. Agora, também por gratidão a São José, eu mandei publicar esse livro, que é um livro antigo, escrito por um padre alemão, chamado Afonso Weigl. Ele escreveu esse livro, São José Não Falha. Por que ele botou esse nome nesse livro? Porque ele conta aqui 85, 86 graças, milagres que as pessoas conseguiram de São José, né? Então, esse padre já faleceu, esse livro é antigo, mas eu fiz questão de ressuscitar isso, porque São José não pode ficar esquecido. Se Maria é mãe de Jesus, São José é pai. A igreja presta a Maria um culto de hiperdulia, e São José um culto de protodulia, ou seja, abaixo de Deus, o culto é a Maria, abaixo de Maria o culto é José. Então está aí. E gosto muito do terço de São José. Recomendo que as pessoas rezem o terço de São José. São José, valei-nos, valei-nos São José. Muito bem, gente, vamos continuar a nossa conversa aqui. Voltando aí, né? A igreja e as outras religiões. A igreja é católica, mas vocês sabem que a igreja ela tem 2 programas. É o ecumenismo e o diálogo religioso. O ecumenismo, o que é? É a unidade da igreja, a busca da unidade com os cristãos separados. Né? Quem são esses cristãos? Ortodoxos, anglicanos e protestantes, basicamente. Então a igreja quer que eles voltem para a igreja. Por quê? Porque todos eles saíram da igreja. Veja, o primeiro segmento que se afastou da igreja foi quando? Em 1054, quando houve a separação da igreja ortodoxa, por razões muito complicadas que começaram desde o ano 330, quando Constantino transferiu a sede de Roma para Constantinopla, em Bizâncio.
Aí começou a haver a polarização, e até que isso se rompeu em 1054, a Igreja Ortodoxa. Bom, a Igreja Ortodoxa é a que está mais perto de nós. Por quê? Porque eles mantêm a sucessão apostólica. Então, até que a Igreja chama eles de igreja, porque tem sucessão apostólica. A Igreja não chama o anglicanismo de igreja, nem os protestantes de igreja, chama de comunidades eclesiais. Por quê? Porque não tem sucessão apostólica. Isso está naquele documento do Papa Bento XVI, Dominus Iesus. Bento XVI fala isso bem claro. Bom, então a igreja faz um esforço que voltem os ortodoxos, voltem os anglicanos, que se separaram em 1534, quando o rei Henrique VIII, da Inglaterra, separou a igreja da Inglaterra da igreja católica. Ele era católico e fervoroso, mas infelizmente ele queria se separar da esposa, né, Catarina de Aragão, para casar com uma meia-amante dele, Ana Bolena, e o Papa não autorizou a declaração de nulidade do casamento dele. Não podia autorizar, porque o casamento dele foi legítimo. Então ele separou a igreja da Inglaterra da igreja católica, então são os anglicanos, ou igreja episcopal. Depois, em 1517, começou a separação protestante, com Martinho Lutero. Então o ecumenismo é um esforço da igreja de que voltem para a igreja horizontal original de onde eles saíram. Isso chama-se ecumenismo. Agora, tem também o diálogo ecumênico, aí não é ecumenismo, é com as igrejas que não são cristãs. Então, islamismo, judaísmo, budismo, ou seja, outras igrejas que não são, né, não são cristãs. E qual é o objetivo? Vocês estão vendo, por exemplo, o Papa andou visitando alguns islâmicos, né? Muita gente até estranhou, nossa, mas o Papa está indo lá conversar com o pessoal do islamismo, esse povo que muitas vezes faz aí terrorismo pelo mundo. Não é bem assim. A gente tem que entender isso. O que o Papa quer? O Papa quer paz. Porque, vejam bem, não são todos os muçulmanos que são terroristas. Não, espera aí. Existe um segmento moderado, né? Existe, infelizmente, o Estado Islâmico, que nós vimos aí no dia da Páscoa, fez aquelas explosões todas lá no Sri Lanka, que matou 250 pessoas. Infelizmente, é um segmento radical islâmico. Mas não é com esse segmento que o Papa está conversando. O Papa está conversando com segmentos moderados, que querem paz. Entende? Então, o esforço é o diálogo ecumênico. Não quer dizer que o Papa está provando nada que não esteja de acordo com a fé católica. O Papa quer paz. Precisa entender isso. Tem gente que não está entendendo, está achando que o Papa, né? Porque no dia da Páscoa, por exemplo, não no dia da Páscoa, não, quando o Papa celebrou lá na Casa Santa Marta, lá em Roma, ele lavou os pés de 12 imigrantes e no meio tinha 3 muçulmanos imigrantes. Muita gente ficou revoltada. Nossa, o Papa lavando os pés de 3 muçulmanos. O Papa não foi lavar o pé de muçulmano. O Papa foi lavar os pés de imigrantes. Por acaso, tinham 3 imigrantes que eram do Islã. Entende? Então, é preciso ter cautela com as coisas que a gente fala sobre o Papa. Né? Que o Papa é o Papa. Não... Muito bem, então, vamos ler aqui alguma coisa que o Catecismo nos ensina. Né? Baseado na Lumen Gentium, baseado na Evangelii Nuntiandi, né? E nesse outro documento do Vaticano. A Igreja reconhece nas outras religiões, veja, não cristãs, a busca ainda nas sombras e sob imagens do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E por que quer que todos os homens sejam salvos? Vamos dar uma paradinha aqui. A Igreja reconhece, e está escrito no documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, está escrito o seguinte, que a Igreja reconhece que nas outras religiões há sementes do verbo. O que é essas sementes do verbo? Verdades
que existem nessas religiões e que Deus permitiu que acontecesse exatamente para quê? Diz o Concílio Vaticano II, para que eles voltem à verdade absoluta, experimentem uma parte da verdade, ok? Gente, por exemplo, você lê as coisas que o Gandhi escreveu. O Gandhi era hindu. Que coisas lindas o Gandhi escreveu. Sementes do verbo, né? Acabei de citar uma frase do Confúcio aqui. O Confúcio, né? O Confúcio disse uma frase uma vez, bonita. O Confúcio disse assim, quando você nasceu, você chorava e todo mundo sorria, né? Agora faz o seguinte, quando você morrer, que todo mundo chore e você sorria. Seja o contrário. Não é bonito? Um homem que não é católico. Nós não estamos dizendo que o confucionismo está certo, que a gente vai seguir o confucionismo. Não. Mas a igreja diz assim, se existe verdade em algum lugar, essa verdade é de Deus, porque Deus é a verdade. Paulo VI dizia o seguinte, que Deus às vezes fala até pela boca dos ateus. Papa Paulo VI. Então, uma coisa interessante na vida de Santo Antão. Santo Antão foi aquele monge que foi para o deserto, lá por volta do ano 200 e pouco, viveu quase 100 anos no deserto, né? Santo Atanásio escreveu a vida de Santo Antão. E então diz que e Santo Antão ele tinha muita briga com o demônio no deserto, né? Porque ele era um santo extraordinário. Então, diz que um dia o demônio falou para ele que, nossa, mas tem vindo tanto monge aqui para o deserto, que vocês estão tomando meu espaço aqui, esse espaço aqui é meu. Diz que o demônio reclamou para ele, né? Mas aí, diz que um dia o demônio falou para ele assim, então, você está ficando vaidoso, porque você é o monge mais antigo da igreja, então você está ficando vaidoso. Diz que ele falou para o demônio assim, ô rapaz, você é o pai da mentira, mas agora você falou uma verdade. Eu acho que eu estou ficando, eu tenho que tomar cuidado. Até da boca do demônio pode ser algumas vezes uma verdade. Claro que a verdade ele joga para enganar a gente. Ele não citou o Salmo 90 para Jesus? Na tentação do deserto? Na tentação lá do... né? Então, há sementes do verbo, que ele diz que existe, que pode existir nessas igrejas, para trazê-las de volta para Deus. Bom, aqui continuando, assim, a igreja considera tudo que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões. Agora veja por quê. Como preparação evangélica dada por Deus, por aquele que ilumina todo homem, para que finalmente tenha a vida. Então o que o catecismo nos ensina? Que Deus permite que haja sementes de verdade nessas religiões não cristãs, para que, como uma preparação evangélica, que Deus permite, já que Ele ilumina todo homem. Então é como se fosse uma pré-evangelização, né? Não está dizendo que o que está lá está certo, que a gente vai seguir aquilo ali, não. Mas o que é verdade em qualquer lugar, né? Não é porque é uma religião que não tem a doutrina compactuando com a nossa, que a gente vai negar a verdade que existe ali. Não, a verdade é verdade, né? Não tem que negar. Pode passar? Nós já estamos terminando. A igreja é sacramental, hierárquica e carismática. Isso está no Concílio Vaticano II. Sacramental, porque a igreja, ela é que ministra os sacramentos. Ela é hierárquica, tem uma hierarquia, papa, bispos, párocos, etc. E é carismática, ou seja, ela é ungida pelo Espírito Santo. Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, vou dar só um exemplo de igreja carismática. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Era uma freirinha da Ordem Terceira de São Domingos, não é? Analfabeta, mas doutora da igreja. Foi declarada por um papa, são só 4 mulheres doutoras da igreja, né? Santa Teresona, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen. Só 4 mulheres. Catarina de Sena, do ano de 1400 e pouco, morreu com 33 anos de idade só. Ela disse, o dia que eu morrer, saibam que eu morri por amor à igreja. Tanto sacrifício que ela fez pela igreja.
né? Mas era carismática. Carismática em sentido, era uma mulher ungida pelo Espírito Santo. Escreveu um livro bonito, Diálogos dela com Deus. Vale a pena ler esse livro, tem em português. Esta mulher, gente, fez uma coisa na igreja que os cardeais não conseguiram fazer, os reis católicos não conseguiram fazer. O que foi? O Papa, durante o ano mais ou menos, durante 70 anos, mais ou menos, no século XIV, os papas tiveram 70 anos na França, né, em Avignon, na cidade de Avignon, na França, meio subjugado pelo rei francês Filipe IV o Belo e seus sucessores. E o Papa não voltava para Roma, e o Estado Pontifício estava uma anarquia. Os cardeais não conseguiam fazer o Papa voltar para Roma, os reis católicos não conseguiam. Catarina de Sena saiu de Siena, na Itália, foi lá conversar com o Papa e conseguiu, e disse para o Gregório XI, santidade, por favor, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. E o Papa fez a malinha dele, se mandou para Roma. Mas o que era? Uma mulher cheia do Espírito Santo. Então a igreja, ela caminha pelos sacramentos, pela hierarquia, mas também por aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Uma Santa Catarina de Sena e etc. Ok? Bom, é isso que a gente tinha para ver hoje. Claro que tem muitas coisas que podia fazer. Eu queria só lembrar, quem quiser ver esses slides com mais calma, é só entrar no nosso Facebook, facebook.com/Escola da Fé, tem tudo isso aí, e também pode entrar no twitter.com/Escola da Fé. Você tem esses slides todos aí. Agora, tudo isso você encontra aqui no Catecismo da Igreja, tá? Eu simplesmente pincei algumas coisas daqui e coloquei aí. Agora, o bom seria pegar, né, esses parágrafos todos que falam sobre a igreja, né, a partir de 748, e ler. E você vai aprender muita coisa sobre a igreja. Tá bem? Bom, para encerrar o programa, eu gosto sempre de pedir aos nossos sacerdotes de casa, também diáconos, que nos dê a bênção, né? A bênção para vocês, a bênção para suas famílias, a bênção para o Brasil. A bênção pode ser dada à distância, porque é sacramental, né? Não é sacramento. Sacramento tem que ser na presença da pessoa. Sacramental pode ser à distância, tá bem? Então, o que vocês querem pedir para Deus? Jesus dizia para os apóstolos assim: preguem o Evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o Evangelho, agora vamos pedir a Jesus para curar os doentes. Doentes do corpo e doentes da alma, tá certo? A nossa proteção está no nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês de casa que me acompanharam. Até a próxima quinta-feira com Dom Henrique Soares, que vai estar aqui conosco, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.